Olá! Na aula de hoje iremos tratar de métodos quantitativos. A apresentação de hoje está baseada nos capítulos 4 e 5 do nosso livro-texto da disciplina e em referências adicionais que vão ser trazidas ao longo da apresentação. Nós temos para essa aula 4 grandes objetivos. Quais são os tipos de métodos quantitativos mais utilizados na pesquisa em administração, contabilidade, comércio exterior e economia? Vamos falar de experimentos, vamos falar de levantamentos e vamos falar de pesquisa com dados secundários. Para cada uma dessas 3 tipologias de pesquisa, eu vou tratar dos 4 itens que estão ali dispostos sob o capítulo do método. Como se faz o delineamento da pesquisa em cada uma delas, como se faz a definição do local dos participantes da pesquisa, como se fazem as técnicas de coleta de dados e as técnicas de análise de dados. Em especial, a cada um desses passos, eu vou procurar dizer o que vai em cada um desses itens aqui no trabalho de vocês, tanto no TC1 quanto no TC2. Quais são os principais tipos de métodos? A gente pode dividir os métodos em 2 grandes grupos. Os métodos quantitativos, que é o que nós vamos falar hoje, e os métodos qualitativos, que nós vamos falar na próxima aula. Quanto aos métodos quantitativos, podem ser divididos entre métodos experimentais, aqueles que há algum tipo de manipulação, onde se mexe em alguma coisa, e os métodos observacionais, onde não é possível mexer em nenhuma das variáveis. É como minha mãe dizia, olha só com os olhos. A criança diz assim, mãe, posso olhar? E a mãe diz assim, olha só com os olhos. Então é mais ou menos isso que são esses métodos observacionais. Eles são métodos de coleta de dados que não permitem que o pesquisador mexa na estrutura da sua pesquisa. Basicamente, dentro dos métodos experimentais, nós vamos falar dos experimentos, vamos alocar um espaço bom aqui para isso. E nos métodos observacionais, nós vamos falar de levantamentos e pesquisa com dados secundários. E dentro da pesquisa com dados secundários, os 3 principais tipos de desenho, corte, séries temporais e painel. Começamos com experimentos. Então, vocês imaginem, o Ronaldo é um chacreiro, está ali, e ele está plantando suas batatinhas e tal, e aí chega lá o rapaz, aquele bem vestido, com uma camiseta azul bonita da empresa, com o logotipo da empresa bordado aqui, assim, dizendo para ele, olha, Ronaldo, se tu comprar o meu adubo, tu vai aumentar a produção de batatas da tua chácara. E o Ronaldo olha para aquilo e pensa assim, será mesmo? Então aí o Ronaldo faz o seguinte, eu vou fazer um teste, eu vou comprar metade do adubo que eu preciso desse cara e a outra metade eu vou comprar o adubo que eu sempre compro. Eu vou fazer o teste. Como é que ele vai fazer o teste? Ele divide a propriedade dele em um monte de, como se fosse um tabuleiro de xadrez, com um monte de pecinhas, e ele vai pensar o seguinte, mas espera um pouquinho, se eu botar do lado esquerdo, esse lado esquerdo é o lado que pega mais sol, do lado direito eu pego o lado que pega menos sol, se eu botar mais em cima é o lado mais perto do lago, se eu botar mais embaixo é o lado mais longe do lago, que é melhor afinal? Então ele teve uma ideia. Ronaldo faz o seguinte, ele pega uma moedinha, uma moeda. Vocês veem, se ele dividiu a propriedade dele em 12 partes iguais para um lado e 12 partes iguais para o outro, ele tem 144 espaços. Para cada um desses 144 espaços, ele atira uma moedinha. Diz assim, ó, no lote 1, eu vou botar o adubo normal. O outro lá, coroa, vou botar o outro adubo. E assim por diante, ele vai fazendo. E para cada uma desses sorteios de moeda, vai caindo, às vezes cara, às vezes coroa. A gente sabe que pode repetir várias vezes cara, pode repetir várias vezes coroa, mas ao longo do tempo, com 144 jogadas, é esperado, vocês devem ter lembrado das aulas de estatística, que mais ou menos metade das células, esses quadradinhos, vai receber o adubo normal e parte daquilo ali vai receber o adubo, aquele que o rapaz simpático da camisa azul ofereceu para o Ronaldo. E aí ficou assim o terreno do Ronaldo. E ele planta lá. Quando ele colhe, ele anota, olha, a produção da célula 1, que recebeu o adubo normal, é tanto. A produção da célula 2, que recebeu o adubo diferente, é tanto. A produção da célula 3, que recebeu o adubo diferente, é tanto. A produção da célula 4, e assim por diante. Ele vai fazendo, para cada uma delas, ele vai anotando quanto é que ele colheu de batata em cada quadradinho, certo? O que ele faz? Ele faz o seguinte, olha, se a média, cada quadradinho daqueles ali tem um tamanho igual. Se a média dos quadradinhos que receberam o adubo do rapaz da camisa azul bonita for maior do que a média do que receberam o adubo normal, significa que o adubo do rapaz da camisa azul é melhor do que o que eu estou usando. Se não houver diferença significativa de média, e significativa é a palavra-chave aqui, se estatisticamente não houver diferença de média, então não vale a pena comprar o adubo do cara da camisa azul. Bom, aí tem que ver também se essa ganho a mais de média vai valer a pena em termos do preço do adubo, enfim, tá? Mas não vamos levar em consideração só
produtividade por enquanto. Ele quer saber se a produtividade é diferente. Depois ele faz a conta se vale a pena ou não financeiramente. Esse experimento que eu estou delineando aqui com vocês, ele na verdade ele existiu. O Ronaldo, na verdade é um personagem que eu inventei, ele não é um chacreiro, ele é um estatístico, é o Sir Ronald Fisher. Ele foi o cara que deu o pontapé inicial para hoje todos os experimentos. Ele realmente trabalhava numa área de pesquisa agrícola, como se fosse uma Embrapa do Reino Unido, e ele desenvolveu na década de 20 esses procedimentos aqui, entre 18 e 20, da Primeira Guerra, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, ele desenvolveu esses procedimentos que vocês estão vendo aqui. Qual é que é a grande sacada do Ronald Fisher? O Sr. Fisher sacou uma coisa muito interessante. Se ele jogar ao acaso os tratamentos e o controle para sujeitos escolhidos aleatoriamente, ele vai distribuir também aleatoriamente as diferentes características. Vamos fazer um outro exemplo, eu vou mostrar isso de novo, vocês vão ver como é que isso funciona. Vamos imaginar o seguinte, esse é fictício, tá? Esse exemplo não existe. Um escritório de contabilidade todo mês recebe aquele saco de papel dos clientes cheio, sabe aquele saco de plástico cheio de papel com os clientes, que os clientes geram no final do mês? Quem já viu isso, levanta a mão aí. Todo mês, imagina, o escritório de contabilidade recebia no final do mês toda aquela montoeira de saco, tinha que ficar lá todo mundo catamilhando, né? Ah, esse aqui é aqui, esse aqui vai aqui, esse aqui vai aqui e tal. Aí um dia eles se reuniram e disseram, vamos pensar alguma coisa, o que a gente podia fazer para resolver isso? E aí alguém sugeriu, ao invés de mandar um motoboy, mandar um funcionário da empresa, alguém com uma formação em contábil, ou um contador, ou um estagiário, para ir buscar e separar na própria empresa do cliente e já trazer separada a coisa. Qual é que era a ideia deles? Se os clientes começassem a ver que aquilo dava aquele trabalhão todo, eles iam se ligar e iam fazer a separação eles mesmos. O problema é que vários dos sócios da empresa disseram o seguinte, olha, isso não vai acontecer. O cara vai lá, vai fazer a separação para ele, ele vai achar muito feliz e vai seguir fazendo como ele sempre fez. Não vai haver perda para ele. Em vez de trazer aqui para cá, ele vai ficar dentro de uma sala fazendo, a gente vai perder o tempo dele fazendo isso. Então, o que o escritório de contabilidade resolve fazer? Em vez de fazer isso para todos os clientes e ver o que dá, eles resolvem fazer um experimento. O experimento tem as seguintes condições. Uma, foram sorteados 30 clientes que receberiam o motocontador por 6 meses. Nesses clientes, o motocontador vai lá, vai para uma sala sozinho e separa as notas lá mesmo na empresa, já organiza as notas e traz as notas já organizadas. Não vai ter o trabalho de organizar na empresa, ele já vem organizado. Sortearam outros 30 clientes que iam receber o tratamento. Esse sim seria o tratamento. O motocontador bloqueia um funcionário da empresa, de preferência o dono, diz assim, olha cara, agora é o seguinte, ó, eu preciso que tu venha aqui comigo, eu aqui na sala, e vamos separar isso aqui, me ajuda a separar, porque é difícil para separar isso aqui, eu sou novo na empresa, o pessoal lá quer que a gente chegue com as coisinhas separadas, me dá uma ajuda aqui. E ele vai lá e separa com o dono as coisas. Ou com alguém da empresa, um funcionário da empresa, de preferência bem caro na empresa, para travar o cara, para ele se ligar que, bom, se eu separar já deixar separadinho, não preciso ficar aqui com esse mal aqui no final do mês. E aí, no final de 6 meses, seriam comparados os clientes que mudaram de comportamento entre os 3 grupos. Aí vocês vão me perguntar, que 3 grupos? Sim, os 30 clientes que receberam aquele motocontador, que era um determinado tipo, os outros 30 clientes que receberam um motocontador com outro tipo, que era o que tomava o horário do dono da empresa, e os outros clientes que seguiam sendo atendidos pelo motoboy. Eu posso comparar a diferença de médias entre os 3 diferentes tratamentos. E aí, dependendo das diferenças de médias, eu posso tomar uma decisão. Afinal de contas, qual é o que funciona? Né? Qual é o procedimento que funciona antes de implementar na empresa como um todo? Isso é um exemplo de experimento. Por que isso funciona? Quando a gente sorteia 30 clientes, por exemplo, e não escolhe eles, eu vou fazer isso com os Zezinhos, não sei o quê. O que acontece? Eu vou pegar um cliente grande, eu vou pegar um cliente pequeno, eu vou pegar um cliente mala, eu vou pegar um cliente organizado, eu vou pegar gente de tudo que é tipo e vou misturar. Todos eles, todos os grupos, tanto de tratamento quanto de controle, deverão ter o mesmo perfil. Ao sortear, quem vai participar do grupo de controle, quem vai participar do grupo de tratamento, eu elimino as outras possíveis causas que levam uma empresa a deixar os envelopes mais ou menos bagunçados. Terceiro exemplo, e esse aqui é real, esse aqui foi feito mesmo numa universidade norte-americana. O que vocês acham? Vocês acham que usar produto falsificado muda o teu comportamento? Quando tu vai lá no centro da cidade e vê aquele monte de tênisinho Nike custando 30, 50 reais, tu imagina
Esses tênis aqui, eles não são exatamente feitos pela Nike, né? Um tênis Nike não custa isso numa loja, então por que eles estão custando aqui isso aqui? Então, quando tu vê esse tipo de coisa, coloca uma roupa de marca ou um óculos de marca, aquilo ali muda teu comportamento, te torna diferente. Essa professora foi testar isso. Uma professora comprou vários pares de óculos femininos de grife conhecida. Custa mais ou menos $300 o par da marca legítima. E ela comprou os 300 legítimos. Imagina a grana que ela tinha para fazer pesquisa, né? Ela é professora de Harvard, por sinal. Deve ter alguma verba de pesquisa lá. Então, ela recrutou 85 voluntárias, porque como era um óculos feminino, ela precisava que todas as 85 fossem mulheres. Não fazia sentido experimentar com homens. Recrutou 85 voluntárias para serem sujeitos da pesquisa. Eu não sei se a gente chama sujeitos ou sujeitas. 85 pessoas do sexo feminino que se dispuseram a fazer esse tipo de trabalho. Ela sorteou elas em 2 grupos. E aí que está o bacana. Um grupo recebeu a informação de que receberia um par de óculos legítimo da marca aquela que custa $300. O outro grupo foi para uma sala e eles disseram, olha, ele parece com um óculos aquele de marca, tá? Mas ele não é, ele é falsificado. E aí eles pediram para as pessoas, não, tu faz o seguinte, então, depois que terminou aqui, tu experimenta os óculos e tal, dá uma volta aqui pela universidade, e depois volta aqui e nós vamos fazer um trabalho. Como é que isso mudou o comportamento deles? A professora montou um teste matemático. O teste consistia no seguinte, olha, era resolver uma série de contas num certo tempo, que não dava para fazer todas as contas certas. Ninguém consegue fazer aquelas contas todas certas. Digamos, vamos lá, eram 20 contas e, na média, as pessoas conseguiam fazer certo 6 ou 7 no tempo que tinha lá para fazer isso. Não era uma conta tão difícil que ninguém conseguisse fazer, então ela calibrou, ela pegou esses testes, botou com as pessoas e tal, marcou o tempo e viu quanto tempo as pessoas demoram para fazer os testes matemáticos aqueles. Então ela sabia, olha, de antemão ela sabia que era 6 ou 7. O que ela fez? Ela chamou as 85 voluntárias, aquelas, e aplicou esse teste matemático, o mesmo teste matemático. E disse o seguinte, olha, cada resposta certa de vocês, vocês vão receber $1. Só que ninguém vai ver. Se vocês, tu diz pra gente quanto é que tu acertou, confere lá quanto é que tu acertou no final do tempo, e me diz e eu te pago. Ela tinha lá também o dinheirinho para pagar as pessoas que estavam fazendo esse teste matemático. Que é parte da nossa pesquisa sobre moda e tal, inventou uma história. Era um teste em papel, né? Uma folha com as questões aquelas. Então, ela dizia assim, ó, então, tu me diz quanto é que tu acertou e pode botar fora ali o teu papel, tá? Bota ali no lixinho. Depois eles foram pegar os papeizinhos lá e foram ver. É isso mesmo? A pessoa acertou. O que eles descobriram? Eles descobriram que as pessoas tinham usado os óculos falsificados, tinha uma tendência maior a mentir. Dá pra acreditar nisso? Então, assim, usar produtos falsificados, a conclusão que ela chegou, aumenta a tua predisposição a agir de forma ilegal. Ao usar um produto produzido de forma ilegal, parece que induz na pessoa a propensão a fazer mais coisas ilegais. Interessante, né? Mas enfim, fiquem ligados a próxima vez que vocês levarem um filmezinho pirata para ver com o filho de vocês. Algumas definições com relação aos experimentos. Tratamento é aquele efeito que se quer testar. A gente diz, esse aqui é o grupo tratamento. A gente quer testar se óculos, ou se o adubo, ou se o motocontador funcionam da forma como a gente espera. Placebo é aquela pílula de farinha que é aplicada ao grupo de controle. Então, no caso desse exemplo dos óculos, o que era o placebo? O placebo era dizer para a pessoa que o óculos que ela estava usando era real. Parece que funciona ao contrário, né? Não é uma pílula de farinha, era o óculos de verdade, mas a professora não se sentiu à vontade, e aí eu compreendo o lado dela, de dar um óculos de sol falsificado para uma pessoa porque tem problema de ultravioleta, os óculos falsificados não são tão bons e tal. Então ela queria que os alunos que estavam lá se voluntariando para fazer a pesquisa com ela não sofressem com esse problema aí que a gente pode imaginar uma pessoa indo ao sol com um óculos falso. Então ela aplicou a conversa nelas dizendo que era um produto falsificado, quando elas estavam usando, na verdade, um óculos de $300. Mas é isso que é placebo. Placebo é fazer com que a pessoa acredite que está tomando remédio. Por exemplo, nos testes com a vacina da Covid-19, uma parte das pessoas recebia uma injeção com alguma outra coisa, talvez vacina para gripe, não sei, e vacina que eles estavam testando para Covid. Essa que é o placebo, é aquela que tinha a outra coisa que não era vacina para Covid. O efeito é o quanto aquele tratamento funciona. Quão diferente é a média do resultado
das pessoas que receberam o tratamento em relação a um grupo de controle. Por isso que a gente tem que ter o controle. Vamos pensar aquele exemplo da chacrinha do Ronaldo. Como é que o Ronaldo ia saber que aquele adubo era melhor se não tivesse um controle, se ele não tivesse separado a chacrinha dele em 144 lotes e botado 72 com adubo novo, 72 com adubo velho? Como é que ele ia saber se naquele ano em particular, por causa da chuva, por causa do vento, por causa da sei lá o quê, não foi melhor porque foi melhor o ano? Precisa ter o controle. Estou muito feliz de poder dar essa aula para vocês aqui, porque eu acho que a gente usa pouco experimento nas empresas. A gente deveria ter mais atividades experimentais, mais pessoas preparadas para conduzir experimentos nas empresas da gente. Olha, eu tenho lá 6, 7 departamentos, vamos implantar um programa piloto naquele departamento lá, vamos ver se dá resultado ou não. Às vezes o experimento não precisa ser necessariamente um experimento, sabe, científico, laboratórios borbulhando com aquele monte de tubo de ensaio lá, subindo com aquelas coisinhas assim coloridas. Não precisa ser o laboratório da Pfizer para fazer experimento. Não, tu pode fazer experimento na tua empresa, com coisas simples. Então, fiquem atentos ao experimento. O experimento é uma coisa bacana. Variável dependente é a variável de resultado. Tá? Ela depende da outra, que a gente chama de independente. Então, no caso, produção de batatas era a variável dependente e a variável independente era o adubo que eu estava usando. Predisposição de empresas de mudarem a sua organização é a variável dependente e a variável independente que está gerando essa mudança é o motocontador. Propensão a agir de forma antiética e uso de produtos falsificados. Variável dependente, propensão a fazer coisas antiéticas, e variável independente, o tratamento que a gente está fazendo. Em geral, no experimento, a gente faz a manipulação da variável independente. A variável dependente é a variável de resposta, a gente só mede ela, só observa. Ele é um estudo que, ao mesmo tempo, tem variáveis manipuladas e variáveis observadas. Em geral, eu observo a variável de resposta e eu manipulo a variável de tratamento, a variável independente, causadora. Fator é um outro nome que se usa para variável independente. E níveis são quantos valores diferentes um fator pode assumir. No exemplo da chácara do Ronaldo, o nosso fator único era o adubo e ele tinha 2 níveis, o adubo velho e o adubo novo. No caso do motocontador, tinha um fator com 3 níveis. Tinha as pessoas que continuavam recebendo o motoboy, aquela que tinha o motocontador que ia lá e organizava as coisas numa sala fechada, e o motocontador que ia lá e organizava as coisas na sala fechada com alguém da empresa. Para ser experimento, tem coisas que são fundamentais, que são características de todos os experimentos. O primeiro deles é preciso haver uma manipulação. Se não tem manipulação, não tem experimento. Eu tenho que ser capaz de manipular a minha condição que eu quero testar. Não dá para ser uma variável observada como gênero, até porque quando a gente sorteia as pessoas, homens e mulheres vão ser sorteados em grupos aleatoriamente. É preciso haver um sorteio, de algum jeito. De alguma maneira é preciso sortear as pessoas que irão para o grupo de tratamento ou de controle. No caso da professora, ela poderia pegar um bloco de fichas, embaralhar elas, e aí quem pegasse a fichinha de tal número, ia lá, pegava os óculos aquele e ia para a sala tal. E aí tinha essa condição. Pode ser uma coisa eletrônica, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso funciona. Para que aconteça esse sorteio, nem o pesquisador, nem os sujeitos podem escolher qual tratamento cada sujeito vai receber. Então, essas duas condições são características de todas as pesquisas. Tem algumas variações. Estudo cego. O sujeito não sabe a que grupo pertence. Isso pode acontecer em algumas circunstâncias. Principalmente em estudos comportamentais, isso é comum. Estudo cego. O pesquisador sabe qual é o grupo que o pesquisado pertence, mas ele não sabe. O estudo duplo cego. Nem o pesquisador, nem o sujeito sabem a qual grupo o sujeito pertence. Claro que isso fica registrado em algum lugar. Depois, no final, eles sabem. Mas, assim, quando o pesquisador está lá aplicando a vacina no sujeito, a injeção, um ensaio clínico, depois que foi liberada a vacina, não. Mas, durante o ensaio clínico, nem o pesquisador que está injetando a vacina, nem o sujeito que está lá recebendo a vacina, sabem se aquilo ali é vacina ou é placebo. Eles só vão saber isso depois. Depois de um certo momento, a empresa diz assim, olha, o teu código era 425/392, portanto, tu recebeu placebo. Agora vem cá que vamos te aplicar a vacina. Grupos de controle e tratamento. Nem todas as experiências têm grupos de controle e tratamento. Claro que é melhor que tenha. É o mais adequado. Mas pode ser que não tenha. Pode ser que eu faça um experimento com
pré-teste, pós-teste. Faço lá um determinado tipo de experimento, meço como era antes, faço o experimento e meço depois, vejo como é que ficou depois. Pode acontecer. Não é o melhor, pré-teste, pós-teste, mas é possível. Para estudos comportamentais não é o melhor. Fatores, é possível de testar mais de uma possibilidade de causas para um fenômeno. Por exemplo, se eu quero testar se o desempenho de um grupo de pessoas depende do carisma do líder ou depende do tipo de remuneração que elas estão recebendo, eu posso testar esses dois fatores e testar níveis diferentes. Passamos à primeira questão de delineamento. Agora, tamanho de amostra. Depende do desenho. Em geral, estudos na área da administração, em geral, são assim, tá? E também acho que na economia comportamental seguem mais ou menos a mesma linha. A gente espera 30 a 50 casos por célula. Então, se o teu desenho tem um fator e 2 níveis, tu vai ter 2 células e tu vai ter 30 a 60 casos em cada uma das células. Tu vai pegar lá produtos legítimos e produtos falsificados. Vai lá, ela tinha lá 80 e poucos, né? Ela estava ali entre 30 e 50. Sorteia, preferência, quantidades iguais para os dois grupos. Então, o tamanho de amostra tem que ser entre 60 e 100 casos. 60 e 100 sujeitos para ter algum poder estatístico de identificar o efeito. Vou pegar um exemplo de um desenho mais complexo. 2 fatores. Um fator com 3 níveis e um fator com 2 níveis. Um líder antipático, um líder neutro e um líder carismático. E um incentivo fixo e um incentivo variável por produtividade. Vai ter ali 6 células, célula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma dessas células vai receber de 30 a 50 pessoas. Tu vai ter necessidade de testar entre 180 e 300 sujeitos para um experimento, para um estudo. Claro que se a gente for fazer um teste de vacina, vai muito mais, né? Porque aí essa seria, digamos assim, a primeira fase do teste da vacina. A gente geralmente, na área da administração, da psicologia e outros, a gente para por aí. A gente não chega a fazer estudos clínicos, experimentos na nossa área. Em geral, a gente considera suficiente fazer esse estudo de, vamos dizer assim, primeira fase. Em resumo da história, quanto mais fatores e níveis, mais caro fica o experimento. Então, é mais difícil de controlar e, em geral, vocês vão ver desenhos muito mais simples de pesquisa, estudos que envolvem, muitas vezes, um fator com 2 níveis, 2 fatores com 2 níveis, a gente chama de 2 por 2, até aí vai. Cada fator que tu coloca, tu multiplica todo mundo por todo mundo. Vocês imaginem a explosão do número de células que vão acontecendo à medida que a gente vai incluindo fatores e fatores com muitos níveis. Começa a ficar bastante complicado de fazer o experimento. Então a gente tem que ser bastante enxuto nos fatores e pensar nos fatores que são mais relevantes. Como você tem que escrever a seção lá de coleta de dados? Explica claramente os procedimentos de coleta de dados. Vai ser feito um experimento onde tem tantos fatores, tantos níveis, vai ser feito assim, assim, assado, vai ser, os sujeitos vão ser tais, tal, a gente vai fazer tal coisa. É importante, e a gente vai falar logo disso, que além de uma explicação breve, apesar de detalhada, breve, na seção de método, conste lá no apêndice um protocolo de pesquisa. Quem serão sujeitos, o que torna eles capazes de responder aquele experimento, aquele estímulo que vocês estão dando, quais são os procedimentos de coleta detalhados que vocês vão utilizar, se vai ter uma vinheta, se ele vai ter que tomar uma decisão, se ele vai ter que fazer uma tarefa, como é que vai ser o experimento. Tem 2 grandes tipos de experimento e de coleta de dados. Pesquisa de campo, sem trocadilho, né? Aquele exemplo lá do Ronaldo, lá da chácara do Ronaldo, é uma pesquisa de campo. Né? Pesquisa de campo é feita num ambiente natural, é na empresa, é num departamento, é feito com pessoas no seu ambiente natural de trabalho. Esses testes clínicos que se fazem com vacina são experimentos de campo. E o experimento de laboratório? O experimento de laboratório funciona assim. A coleta ocorre sempre num ambiente artificial, que ele não é normalmente o ambiente onde o fenômeno ocorre. Por exemplo, se vocês estão querendo fazer um experimento sobre experiência de compras, um experimento de campo, seria numa loja. Mas pode ser que vocês levem a pessoa para um laboratório e façam uma experiência com ela está ali e ela tem que fazer de conta, ou ela vê uma tela no computador e ela clica no produto que ela quer. Isso são experimentos de laboratório, não é o ambiente real onde a coisa acontece. Normalmente as universidades têm laboratórios de experimentos comportamentais, nós somos diferentes, a gente tem laboratórios para isso. Outra possibilidade é usar o computador e fazer uma coleta via web, fazer experimento via web. Te manda um questionário
E nesse questionário pode ter vídeo, pode ter uma série de coisas, a pessoa olha o vídeo, ou recebe um estímulo, ou recebe uma manipulação, ela é sorteada pelo próprio computador para participar de um ou de outro grupo, do controle ou do tratamento, e aí se coletam os dados e se verifica qual é o efeito na pessoa que está respondendo. Eu vou mostrar aqui um experimento que foi publicado em 2020, recentemente, no Journal of Leadership Quarterly. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque vai aparecer 2 vídeos. Os vídeos são em inglês, mas o que a pessoa vai dizer, eu garanto para vocês, se vocês não sabem inglês, as palavras são rigorosamente iguais. Eu só queria que vocês olhassem como é feito o estímulo no caso de um gestor neutro e um gestor carismático. As palavras são iguais. Olhem bem. Hi, my name is Jean Roel and I'm working with a team that has hired you. My main task is to brief you on the importance of what you are going to do. In the next couple of minutes, I just want to explain to you the mission of the Magic Home Association. Agora, vocês olhem a experiência que o outro grupo, claro, não foi o mesmo grupo de pessoas que receberam que assistiram esse vídeo, receberam a mesma instrução, falando do trabalho delas e tal, como é que elas deveriam conduzir, do líder carismático. É o mesmo ator, olha a diferença, observem a expressão corporal dele. Mais que as palavras, como eu disse para vocês, as palavras, além de estar em inglês, quem não conhece não vai entender mesmo, mas elas são, prometo para vocês, rigorosamente iguais. Observem a expressão corporal dele. Hi, my name is Jean Roel and I'm working with a team that has hired you. My main task is to brief you on the importance of what you are going to do. In the next couple of minutes, I just want to explain to you the mission of the Magic Home Association. Incrível, né? O que vocês acham? Será que teve diferença no desempenho das equipes do grupo do outro? Eu garanto para vocês, era praticamente igual as frases de um e de outro. A diferença foi só a entonação de um e de outro. Vou mostrar agora, quando a gente fizer falar do tratamento dos dados, da pesquisa experimental, eu vou mostrar o resultado dessa pesquisa aqui para vocês. Esse aqui, então, análise de dados de experimentos. Só para curiosidade, né? Esse aqui é a diferença de desempenho entre os participantes que se submeteram ao líder neutro. Observem que a caixinha, aquela ali, é a faixa das respostas, né? E a barra preta, aquela que fica no meio, é a média. Vejam que a média é bem mais baixa, né? A média de desempenho daqueles que receberam as instruções do seu líder neutro. O líder carismático arranca muito mais desempenho das suas equipes. Bom, então, como é que a gente reporta? Análise dos dados. Isso não é no TC1 que é feito, isso é no TC2, mas eu vou já deixar para vocês como é que se faz, como é que se escreve, afinal de contas, as análises. Vocês têm que dizer no TC1, esse trabalho fará a diferença de médias através do teste e tal. Depende um pouco do delineamento do experimento. Se vocês querem fazer um experimento, falem com o orientador de vocês, ele vai explicar para vocês o que vocês têm que colocar nessa sessão aqui. Ele vai ser capaz de ou indicar uma literatura que vocês possam ler e discutir com ele, ou ele mesmo indicar o teste que vocês devem usar. Então, um gráfico entre os grupos ajuda muito. Já vão por aí. Então, assim, se vocês pegarem o gráfico do grupo de controle, o gráfico do grupo de tratamento, usando a variável aquela que nem está aqui, e esse gráfico der diferente, já é um bom sinal. Tem uma pista que os testes estatísticos vão favorecer vocês. Um experimento com 2 grupos e um resultado numérico pode usar o teste T de diferença de médias, vocês devem ter aprendido isso em estatística. Experimentos com designs mais sofisticados podem usar a análise de variância, chamada como por ANOVA, tem lá nos programas estatísticos todos, até o Excel faz teste ANOVA. Outra possibilidade é a regressão linear simples ou regressão linear múltipla para fazer esse tipo de teste. Também não é um procedimento muito complexo. De novo, dá para fazer até no Excel. Explique qual desses testes vai ser utilizado no seu trabalho e por que você vai utilizar esse teste aí. Basicamente é isso que vai no TC1 e depois no TC2, reprise dizendo, olha, eu usei teste tal, às vezes a gente tem que usar outro porque aquele que a gente queria não deu certo, aquela coisa toda, né? Mas enfim, é isso. Vários softwares pagos ou livros permitem fazer essas análises, tá? A gente tem o SPSS aqui no Unicinos, tem o eViews, o Stata é um software pago, a gente tem o Excel aqui no Unicinos, o R e o Gretel são free, então vocês vão para um laboratório que tem um pacote estatístico ou baixem os softwares gratuitos em casa, aprendam a utilizar, tranquilo. Ou aprende a usar o Excel para fazer os testes estatísticos. Se vocês botarem ali no YouTube, no qualquer um deles ali, como fazer a ANOVA no Excel, vai aparecer um monte de gente explicando como é que faz. Como é que eu testo meu experimento no Excel, como é que eu faço gráfico. Ou no
RGreta ou qualquer um deles, vai aparecer alguém explicando isso aí. O que eu sugiro que coloque no apêndice do TC1 e também do TC2? O protocolo de experimento. Eu não vou aqui entrar no detalhe de como é que faz o protocolo de experimento. Eu tenho aqui 2 links. Um é um manual de orientações de como é que se elabora um projeto de pesquisa, mas lá dentro fala especificamente do protocolo de experimento. E esse outro é um artigo que ele é mais geral, mas ele fala quais são os principais protocolos de pesquisa na área médica, mas dá para usar tranquilamente aqui. Pontos fortes e fracos dos experimentos. Pontos fortes, eles são considerados o padrão ouro para provar causa e efeito. Muito dificilmente falar de causa e efeito sem fazer experimento. Então, essa coisa de que eu fui lá na empresa, conversei com o gestor e ele me disse que com certeza isso aqui causa isso. Papo furado. Não existe causa e efeito aí. Eles são geralmente utilizados para descobrir comportamentos e processos de tomada de decisão. Eles requerem estatísticas bem mais simples do que as outras técnicas. Como eu disse, o Excel faz com o pé nas costas. E pode ser bem divertido de fazer. Quando eu leio experimentos, eu imagino aquela coisa do cara indo lá e botando os óculos, o pessoal dizendo, olha, mas é o seguinte, ou então o ator indo lá fazendo aquela pantomima toda para mostrar como é que é o gestor neutro, como é que é o gestor carismático. Eu acho isso um barato. Eu fiz alguns, não é tão divertido de fazer, porque a gente faz no computador e tal, manda o questionário para a pessoa, não é tão engraçado quanto esses aí que envolve interação entre as pessoas, mas, enfim, pode ser legal. Ponto fraco do experimento. A gente só consegue usar experimento para compreender fenômenos contemporâneos. Não existe experimento do passado. Eu quero entender por que aconteceu não sei o que lá. Esquece. Experimento é hoje e agora. Ele pode ser praticável em certas circunstâncias. Vocês imaginem, por exemplo, até hoje a gente não conseguiu provar cientificamente que o fumo causa câncer no pulmão. Porque para fazer isso a gente teria que fazer um experimento duplo cego, pegar um grupo de pessoas, imaginem, 60, 80, 100 pessoas, e dizer assim, vocês aqui, vamos sortear, esse grupo aqui vai fumar, e esse grupo aqui não vai fumar. E aí daqui a alguns anos a gente vê quem é que desenvolveu o câncer e quem é que não desenvolveu. Isso, né? Tu colocaria numa posição dessa, como pesquisador? Tem certos experimentos que não são éticos de fazer, então não dá para fazer experimento, a gente tem que fazer estudo com outros tipos de dados. É sempre recomendável submeter um comitê de ética em pesquisa, isso pode ser um trabalho adicional. E olha, eu sempre recomendo fazer isso, por isso que é importante já no final do TC1 estar com o teu protocolo de pesquisa, tudo instalando de bom, porque pode desandar a tua maionese nisso daí. Levantamentos. Levantamentos consistem em coletar dados com questionários estruturados. Parece o rapaz simpático ali perguntando para a senhora uma série de coisas, uma prancheta. Isso é um levantamento. Ele está indo em várias casas e está fazendo esse tipo de coleta. São coletas em larga escala, geralmente. Geralmente buscam generalizar os achados de uma amostra para uma população e, em alguns casos, se faz necessário que a gente não faça uma amostra, a gente faça aquilo que a gente chama de censo, que é perguntar para todas as pessoas. Não é só o governo que faz censo. A gente também, dentro da área da administração, por exemplo, tem certas circunstâncias. Vamos supor, eu tenho lá uma empresa de 20 funcionários. Não faz sentido fazer amostra. Eu vou fazer uma pesquisa de clima organizacional com aquelas 20 pessoas, fazer uma amostra. Eu vou fazer das 20, fazer um censo. Aliás, eu nem sei se seria cabível, em algumas circunstâncias, a gente fazer amostra para, mesmo que fosse uma empresa gigantesca, com 10 mil funcionários, se valeria a pena fazer uma amostra. É claro que, se eu quero saber alguma coisa muito específica, tudo bem, uma pesquisa de clima, acho que as pessoas têm o direito de responder, todo mundo, né, a pesquisa de clima. Então, cabe, muitas vezes, fazer uma pesquisa de natureza mais censitária, endereçar a tua pesquisa à população como um todo. Elas também são conhecidas como survey, é outro nome que se dá, o nome em inglês é survey. Se vocês ouvirem falar em survey, é isso. Se vocês ouvirem falar em levantamento, também é isso aí. Como é que se faz o projeto do levantamento? Tem essa arvorezinha aqui que mostra uma série de técnicas de projeto de survey. Tem o grupo das amostragens probabilísticas e o grupo das amostragens não probabilísticas. Qual é que é o melhor? Depende do que você quer saber. Se tu está fazendo uma pesquisa para fins científicos, o mais indicado, claro, é a amostragem probabilística. O problema é que nem sempre a gente consegue que as pessoas respondam à pesquisa da gente. Então, na maior parte dos casos, a nossa amostragem ela é, na melhor das hipóteses, por conveniência. A gente manda, muitas vezes, 500 questionários aí pelo mundo e recebe 100 de volta. Então, respondeu quem quis. Às vezes não é possível fazer a amostragem probabilística. Na melhor das hipóteses, a gente cria uma lista de candidatos à resposta que seja uma amostragem probabilística
manda os questionários para essa lista, mas a gente recebe de quem quer responder. Então, no fim das contas, a tua amostra final ela não é probabilística. Então, a gente às vezes tem alguns cuidados que devem ser tomados para interpretar e para generalizar os resultados dessa pesquisa. No caso de usar uma amostragem probabilística, existem técnicas e ferramentas para cálculo do tamanho de amostra. Eu estou botando o link aqui, se vocês clicarem lá na apresentação, aparece lá o link para para um dos muitos sites que fazem cálculo do tamanho de amostra. E ele explica lá direitinho o que é cada uma das variáveis que entra no cálculo do tamanho de amostra. E aí talvez vocês entendam por que muitas vezes vocês olham lá na propaganda eleitoral e dizem assim, essa pesquisa tem uma margem de erro de 3%, essa pesquisa tem margem de erro de 2%, essa pesquisa tem uma margem de erro de 5%. Vão lá e façam um teste, coloquem lá uma população qualquer, botem 95% de confiabilidade e comecem a brincar com a margem de erro. Botem margem de erro de 2%, margem de erro de 3%, margem de erro de 5% e vejam quantos questionários vocês têm que ter para conseguir que seja representativo e aí vocês vão ver quanto custa uma saudade, quanto custa cada ponto percentual de margem de erro no custo final de vocês, porque todo questionário respondido tem um custo. Quando ela não for probabilística, ou seja, naqueles casos que eu falei para vocês mandam o questionário, recebem uma parte e tal, tentem atentar à taxa de resposta. Quantas pessoas que vocês mandaram o questionário que efetivamente responderam. Às vezes isso é mais importante para a gente saber se essa pesquisa ela é representativa do que, propriamente dito, a amostragem probabilística, sistemática, estratificada, não sei o que e tal. Se vocês quiserem mais detalhes, o livro, eu tirei essa informação aqui sobre levantamentos do livro do Malhotra. O Malhotra tem tudo que vocês precisam saber sobre levantamentos. Esqueçam os manuais de metodologia sobre levantamentos. Os manuais de metodologia são horrivelmente mal escritos sobre levantamento. As pessoas que escrevem esses manuais de metodologia da pesquisa, elas não entendem de levantamento. Então, é terrivelmente mal escrito. Leiam o livro do Malhotra ou leiam um livro de pesquisa de marketing sobre levantamento. Tudo que vocês precisam aprender está lá. Aqui tem vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas de amostragem. Está aqui para referência de vocês. Está no livro do Malhotra. Bom divertimento para ler. Se quiserem, dêem uma pausinha no vídeo e leiam por conta própria. Como é que a gente faz a coleta de dados? Passado o delineamento, que é definir basicamente a amostragem da pesquisa. Quando a gente chega na parte da coleta de dados, tem duas coisas a fazer. Primeiro é a definição da técnica de coleta. A gente tem que dizer para o nosso leitor do projeto, do TC1, do projeto de pesquisa, como é que a gente vai coletar. Eu vou coletar por telefone, eu vou coletar a domicílio, vou mandar um rapazinho aquele lá simpático que batia na porta e perguntava. Eu vou botar um pesquisador dentro de um shopping ou de uma loja para coletar as informações. Vou mandar carta para as pessoas, um envelope pré-pago para responder. Aqui no Brasil não pode, viu? Fiquei sabendo quando eu voltei do meu doutorado que quando eu estava no Canadá a gente fez isso. A gente mandou questionários com um envelope pré-pago para a pessoa responder dentro. Nos Estados Unidos eles até mandam uma notinha de $1, $10, como agradecimento por você ter tomado seu tempo, tome um café por nós. Aqui no Brasil a gente não pode fazer porque é proibido mandar valores pelo correio. Uma outra forma é mandar por e-mail, tem se popularizado isso, pode responder o questionário no próprio e-mail, o e-mail tem um link para a internet, um site que tem as perguntas. A resposta disso é medonha. As pessoas em geral não gostam muito de responder. Tem uma fadiga, vamos dizer assim, de preencher questionário. Então tomem bastante cuidado, façam questionários curtos que vale a pena. Através de celulares, é possível fazer mais modernamente. E, claro, hoje, mais modernamente ainda, através de redes sociais. Né? Instagram, Twitter, Facebook, várias delas têm ferramentas que vocês podem utilizar para fazer levantamento. Se a informação for pequenininha e se vocês não estiverem muito preocupados com a questão da amostragem, quiserem fazer por bola de neve, por exemplo, responde essa pesquisa e manda para mais tantos amigos teus, e aí vai crescendo, está valendo. E um outro ponto muito importante que é a formulação e a elaboração do questionário, que envolve desde especificar as informações necessárias, especificar o tipo de método. Observe o seguinte, nos livros de pesquisa de marketing, eles chamam tanto questionário fechado, quanto sentar na frente de uma pessoa e conversar com ela como entrevista. Isso no Brasil não é assim. Se forem olhar, por exemplo, o nosso livro de método, o nosso livro-texto, as professoras que escreveram aquele livro separam claramente, olha, entrevista é qualitativo e questionário é quantitativo. Na maior parte dos livros de marketing, por exemplo, não é assim essa divisão. Eles vão falar em entrevista, não se confundam, tá? Isso quando eles falam de entrevista lá em cima, é o entrevistador, o pesquisador, aquele que vocês contrataram para ir lá fazer a pesquisa na empresa, ou no domicílio, ou no shopping, com tablet ou
a papeleta na mão para fazer aquilo lá. É isso que é a entrevista. Determinar o conteúdo das perguntas de cada uma delas, planejar as perguntas de forma que sejam respondíveis, decidir sobre a estrutura da pergunta, enunciado, organizar as perguntas na ordem adequada, formato, deixar ele bonito, muitas vezes a pessoa mesma responde, reproduzir o questionário, se ele for um questionário impresso, e eventualmente sempre fazer um pré-teste do questionário, mandar para algumas pessoas o questionário. Aliás, até antes de reproduzir o questionário, faz o pré-teste, né? Faz 30 cópias aí manda imprimir o questionário a valer mesmo, mais barato. Até então, não. Se vocês forem fazer levantamento no TC de vocês, façam tudo isso no TC1. Porque se vocês forem deixar para fazer qualquer coisa dessas aqui no TC2, não dá tempo. Então, se organizem e corram. Se vocês acham que é levantamento mesmo, o orientador de vocês topa fazer um levantamento com vocês, façam tudo que tem que fazer antes de terminar o TC1. Corre, porque dá, mas tem que correr. Não pode depois chegar lá na hora e dizer assim, tô te mandando um questionário, quero que tu me responda amanhã. A pessoa que está recebendo o questionário diz assim, não posso, eu tenho mais o que fazer. Não posso parar agora tudo que eu estou fazazendo para responder o teu questionário. Sejam educados, polidos, demora mais ou menos um mês para receber de volta um questionário preenchido. Então, se liguem. Vocês vão fazer um questionário no Facebook, no Instagram, às vezes dá 2, 3 dias, está feito. Mas assim, depende do respondente, né? Se for um respondente respondendo sobre o seu consumo pessoal de produtos bancários ou produtos de higiene, talvez vocês consigam isso aí no dia 2. Agora, se for um executivo de uma empresa que é responsável por negociar compras de produtos para a empresa dele, bom, aí talvez vocês não consigam no dia 2. Então, esperto. Discutam isso aí com o orientador de vocês. O orientador de vocês provavelmente sabe melhor como organizar esse tipo de coisa. Não vamos, de forma alguma, ler isso aqui. Fica para referência de vocês. Isso aqui também está numa letra lá. Prós e contras de cada um dos tipos de coleta de dados. Tá? Na análise de dados, vocês vão dizer, no TC1, quais são as técnicas que vocês vão utilizar. Olha, eu vou usar uma análise de frequências, eu vou escrever a média, desvio padrão, vou fazer alguns gráficos e tal. Eventualmente vou fazer um teste de correlação, um teste de regressão. Vocês dizem o que vocês vão fazer de análise de dados depois no TC2. E no TC2 vocês efetivamente fazem isso. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, chega de gráfico de pizza. Os alunos só sabem fazer gráfico de pizza. Gráfico de pizza ele é cansativo quando tem muito item, ou quando tem vários gráficos de pizza um do lado do outro. Às vezes tu olha aqueles PCs que são assim, 15 gráficos de pizza, um do lado do outro. Chega no final a gente está enfarado, com dor de barriga já de tanta pizza. Menos gráfico de pizza. Usem outras ferramentas para mostrar as coisas. Às vezes uma tabelinha só já ajuda. Não sei, usem gráfico de forma mais parcimoniosa. Usem gráficos que digam alguma coisa assim, de impacto. Então, depois de 15 gráficos de pizza, não tem nenhum deles mais tem impacto. Tem gráficos melhores que gráficos. Eu já falei que não é para usar gráfico. Elementos pós-textuais. O que vai no apêndice aqui? Principal coisa para colocar num apêndice de um TC1 é o seu questionário. Se você já fez algum tipo de pré-teste, já mandei esse questionário para 30 pessoas, não sei o que e tal, também coloca lá no apêndice. Lembra de mencionar, uma coisa importante, eu devia ter falado lá em cima, até escrevi lá e esqueci de dizer, não esqueçam de mencionar no seu capítulo de métodos que existe coisa lá no apêndice, porque senão quem está lendo não vai ler. O avaliador de vocês lá do projeto vai chegar até a lista de referências e terminou. Quando chega na lista de referências ali em diante, ele não vai olhar mais. Se vocês tiverem sorte, ele vê que tem um apêndice. Então, não esqueçam de dizer lá no capítulo de métodos, o questionário todo pode ser visto no apêndice A, no apêndice B. Tudo que vocês precisam saber sobre levantamentos e mais um pouco está no livro do Malhotra. Projeto de pesquisa está no capítulo 6, elaboração de questionário, tudo que vocês querem saber e não tem para quem perguntar sobre elaboração de questionários, capítulo 10, estatísticas descritivas, capítulo 15, e correlação e regressão, capítulo 17. Leiam antes de perguntar as coisas para o orientador de vocês. Se o orientador de vocês diz que dá para fazer uma pesquisa desse tipo, vai lá no livro e leia com teus olhinhos. Não fica esperando que o teu orientador te diga o que é para fazer. Tem iniciativa. Tu é agora grandinho para fazer. Tu está fazendo um TC, tu está fazendo um trabalho de pesquisa, age como um pesquisador e vai atrás e domina as técnicas e métodos que vai usar. Mas, professor, agora eu não entendi. Tudo bem. Tu leu e não entendeu é uma coisa. Tá bem? Tu leu o livro e não entendeu bulhufas, vai lá e pergunta para o teu orientador. Ou pergunta para mim aqui, até pode ser que eu saiba. Mas não pergunta coisa antes de tu ler, antes de pesquisar. Vai lá pesquisar, vai ler sobre o teu método. Tudo que precisa saber sobre levantamentos está aqui. Não vai olhar aqueles manuais de metodologia que eles são terríveis, são muito ruins. Eles não tem nada de errado.
Alguns têm, mas assim, eles não sabem fazer a coisa. Eles estão dizendo assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas é como alguém que não sabe nada explicando um negócio. O livro bom para levantamento é esse daqui. Pontos fortes do levantamento. Permitem observar fenômenos em uma grande população a partir de uma amostra. Esse é o ponto mais incrível dele. Obtém tanto dados individuais quanto organizacionais. Eu posso perguntar coisas para uma pessoa a respeito da empresa onde ela trabalha, ou eu posso perguntar coisas a respeito dela, como ela se sente, como ela... Então, assim, ela é mais flexível do que os outros dois métodos que a gente vai ver, tanto o experimento que a gente viu lá atrás, quanto a análise de dados secundários que a gente vai ver mais adiante. São extremamente precisos. Com um tamanho bom de amostra, vocês conseguem ter uma precisão muito grande, calcular a precisão da resposta que vocês têm. Vocês podem dizer, olha, minha margem de erro para essa resposta é tanto, coisa que não tem como fazer com nenhuma outra técnica. Permitem identificar relações entre variáveis, também com um bom poder estatístico. Né? Então eu consigo ver se duas coisas estão relacionadas. Eu não consigo dizer quem causa quem. Isso é uma coisa também que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem escrever o TC2 de vocês. Se vocês forem usar levantamento, de não dizer assim, então a gente pode afirmar que A causa B. Não, elas estão correlacionadas. Elas estão relacionadas não significa que uma coisa causa a outra. Elas só correm juntas. Tem mais coisas para dizer ali diferente à causalidade. Se por acaso vocês fizerem um experimento, vocês estão um pouco mais livres para dizer que uma coisa causa a outra. Aqui, não. Seja cuidadoso e cauteloso na sua linguagem quando for escrever a respeito do teu levantamento. Elas servem apenas para compreender fenômenos contemporâneos também. Então, quando tu faz um questionário, tu não pode perguntar para a pessoa como é que a tua empresa era há 10 anos. Cara, podia não estar lá naquela época. Então, assim, questionário só pergunta a coisa que está acontecendo. O que tu tem, o que tu está sentindo, como tu te sente com relação a isso, o que tu acredita, o que tua empresa faz. Passou. Talvez tu possa perguntar o que tu pensa em fazer, mas ainda assim é o que tu pensa em fazer. Se a coisa acontecesse hoje, o que tu faria? A coleta depende da boa vontade dos respondentes e cada vez menos as pessoas têm boa vontade para responder levantamento, questionário. Então, pensem na quantidade de questionário que vocês recebem daquela pessoa bacana que diz assim, ai, professora, o colega, por favor, ajuda o fulaninho que está no trabalho de conclusão dele e tal. Você já deve estar assim pela tampa de responder questionário de gente fazendo TC. Então, né, vocês imaginem alguém que trabalha numa empresa, tem muito mais coisa que fazer do que ficar respondendo questionário, né? E não tem nenhuma obrigação moral com o coleguinha aquele que está se formando. Cada vez mais é recomendável submeter o comitê de ética em pesquisa. Eu acho bom. De novo, eu falei para vocês no vídeo passado que na Unicinos, quem submete para o comitê de ética de pesquisa da Unicinos é o orientador do TC. Conversem com o orientador de você, se ele considera conveniente ou não, porque às vezes tem pergunta que pode melindrar a pessoa ou não. Então, se você nem seu orientador já, alguma vez na vida fizeram pesquisa usando levantamento, questionário fechado, é bom mandar para o comitê de ética. Manda, não custa nada. A Unicinos não cobra. Pelo menos te evita um problemaço da pessoa ler o teu questionário e meter um processo, sei lá, alguma coisa em ti ou no teu orientador que ofendeu ela. Pesquisa com dados secundários. Quando o pesquisador analisa dados que estão armazenados em uma base de dados disponível, ou seja, ele não coletou ele mesmo os dados. Não significa que são dados de segunda classe por causa disso. Não são dados piores por causa disso. Eles são apenas dados que o pesquisador não coletou diretamente. São tão bons quanto. Tem centenas de dados públicos, centenas, eu botei dezenas ali, mas não é, centenas de fontes de dados públicos já coletados. Os dados secundários elas podem ser a fonte primária de evidência do teu trabalho, ou ela pode complementar dados primários. Então, por exemplo, eu fiz lá uma série de perguntas para uma empresa, e aí essa empresa está listada na Bolsa de Valores. Eu posso pegar os dados que eles responderam no questionário, juntar com dados da Bolsa de Valores, ou dos balanços e demonstrativo de resultado que eles publicam por obrigação, e usar essas duas informações combinadas. E também podem ser combinadas dados secundários com dados secundários. Eu posso pegar dados de múltiplas bases e juntar. Eu pego lá dados do desempenho ambiental da empresa de um lugar e o dado do desempenho financeiro de outro para verificar se ambiental e financeiro caminham juntos ou é um contra o outro. Delineamento, tipos de pesquisas com dados secundários. Tem 3 grandes tipos de projetos de pesquisa com dados secundários. Dados em corte, que é apenas um ponto no tempo. Eu pego uma série de empresas, indivíduos, países, municípios, em um ano e olho aquele ano e comparo uma empresa com outra no mesmo ano. Isso é um dado de corte. Faço um corte no tempo e olho todas as empresas naquele corte. A outra possibilidade é a série temporal. O que é uma série temporal? É pegar um indivíduo, uma ação, uma empresa, um país e olhar
aquele um indivíduo ao longo do tempo e ter várias observações dele ao longo do tempo. Então, isso é um outro desenho, também requer outro tipo de técnica de dados. Vocês têm que especificar isso no TC1 de vocês. Dizer, olha, fazer um estudo, uma série temporal, não sei se é assim, assado e tal. E a outra forma são dados em painel. Dados em painel é a combinação de corte e série. Ou seja, eu tenho vários indivíduos tomados ao longo de mais de um ponto no tempo. Pelo menos 3 períodos de tempo para cada indivíduo. E aí, isso estabelece o que a gente chama de estrutura de dados em painel. Também existem técnicas específicas para analisar esse tipo de dado. Então, vocês têm que especificar, olha, eu vou analisar um painel de empresas ou de países. Os dados serão obtidos da base economática ou dos próprios sites das empresas. Vocês têm que informar como é que vocês vão fazer isso aí. Como é que se coletam dados secundários? Parece uma barbada, né? Vou lá numa base de dados, baixo a base de dados e está tudo certo, certo? Não preciso mandar questionário, não preciso esperar questionário. Sonho de consumo, né, do pesquisador, né? Senta ali, tranquilinho, no seu computador. Eu já trabalhei com dados secundários também. E dados secundários é bem complicado. A gente tem que localizar eles, a gente tem que baixar os dados, a gente tem que concatenar os registros. Às vezes, as chaves de concatenação às vezes não são iguais, não batem, não fecham. Tem que, às vezes, fazer mais de uma mirabolâncias lá para conseguir juntar os registros. Tem que limpar sujeiras que se formam na base. É uma confusão danada. Tem os seus perrengues também. Só a vantagem é, tu não depende de ninguém. Tu te senta ali no teu computador, com os teus dados, e não precisa perguntar nada para ninguém. Que é uma grande vantagem, às vezes, numa pesquisa. Quem faz pesquisa com questionário sabe bem o que eu estou dizendo. Além dessas bases de dados pré-existentes, cresce o uso do que mais modernamente se chama de scrapping. O que é scrapping? É usar programas de computador, nas mais diversas linguagens, a queridinha do momento é a Python, que vai lá e baixa informações de diversos sites e aí combina essas informações e junta para ti. Então, em vez de tu entrar lá no site, tu mesmo, digamos, todo dia, tu vai lá no site, abre lá e vê quanto é que está a cotação do não sei o quê, ou quanto é que está não sei o quê, ou quanto é que notícia que a empresa colocou, tem um programa que vai lá todo dia, abre o site da empresa e faz isso. Está crescendo esse tipo de forma. Na administração é muito comum se ver coleta de dados secundários usando Twitter, Facebook, sites de empresas. Claro, dados de balanço também não são utilizados. E na economia, contabilidade e finanças, estratégia também, dados de balanço, contas públicas e estatísticas oficiais. Existem diversos sites para isso. Esse livro de métodos e técnicas de pesquisa do Berni e Fernandes, de 2012, tem a seção 6.6 fala de dados secundários. Eu acho muito legal. Quem for fazer trabalho com dados secundários, leia esse capítulo, está lá no nosso site da Unicinos, lá na biblioteca. Leia esse capítulo que aqui fala, tem links para vários desses aqui, explica como usa, como não usa. Então vocês podem dizer, segundo Berni e Fernandes, 2012, a pesquisa de dados secundários é relevante por causa disso, em função disso eu vou usar tal coisa, entendeu? E tem um monte de dicas aqui, tem uma série de links aqui de sites que tem informações de dados secundários para quem está fazendo economia e contabilidade pode ser útil. Aqui fica a dica, né? Depois dá uma pausinha no vídeo, olha, para quem gosta de econometria, tem aqui uma série de links legais no IPA Data aqui para quem curte o negócio. Tá aqui o link para vocês descerem até lá. No capítulo de análise de dados secundários, tu deve escrever quais técnicas tu vai utilizar e por que tu vai usar aquelas técnicas no teu TC1. No TC2, tu diz o que tu acabou fazendo. Às vezes não é o que tu tinha planejado, eu vou te dizendo. Com mais detalhes, tu vai dizer excluir tais coisas, teve que fazer tal negócio, tal coisa não deu muito certo, né? Identificamos tais e tais outliers, e aí vai. Quais técnicas? Econometria. É o único jeito de fazer isso, tá? Dados secundários é econometria. A técnica de análise depende de várias coisas. O principal delas é o delineamento, se é série, corte ou painel. Isso vai definir qual é o tipo de técnica que tu vai usar. Quem fez econometria alguma vez na vida sabe o que eu estou falando. Tem técnicas diferentes. Para quem vai usar estudo com dados secundários, recomendo fortemente esse livro de econometria básica do professor Gujarati e da professora Porter. Eles são muito bons, muito simples. Tem um outro Gujarati, que é o Gujarati Top, lá para alunos de pós-graduação. Esse aqui é o Gujarati for Babies, né, econometria básica. Dá para usar tranquilamente. Recomendo fortemente pontos fortes e fracos dos dados secundários. Pesquisa com dados secundários permite observar fenômenos em uma grande população de empresas, países. São bastante precisos também, tem uma precisão matemática muito grande. Aplicam-se a fenômenos contemporâneos ou passados. Eu posso estudar
fenômenos que aconteceram há muito tempo, se eu quiser, se eu tiver interesse, saber qual é que é o efeito do plano Collor no não sei o quê. Vários de vocês não eram nem nascidos na época do plano Collor e podem eventualmente fazer um estudo com o plano Collor, se quiserem. Os dados estão aí. Permitem estudos longitudinais, ou seja, permite avaliar a evolução ao longo do tempo de diversas coisas. E a coleta depende só do pesquisador, depende só de ti. Senta lá e faça, não precisa pedir nada para ninguém. Às vezes precisa, mas... E não precisa submeter ao comitê de ética de pesquisa também, que nunca envolve seres humanos, então não tem problema nenhum. Pontos fracos. Não permite afirmar causalidade. Embora tenha técnicas muito robustas, enfim, não é possível dizer que uma coisa causa a outra, mesmo usando dados em painel e outras técnicas longitudinais. Depende da disponibilidade dos dados. Às vezes a gente não tem o dado que a gente quer. Então eu quero fazer um estudo que envolva gastos de pesquisa e desenvolvimento, ou sei lá o que. Não tem. Não tem para essa amostra de empresa que eu estou interessado. Algumas bases de dados são pagas e são bem caras. As empresas vendem acesso aos dados para universidades. É uma fonte de receita para várias empresas, consultoria e tal, coletar essas informações e vender para universidades. E nem todas as variáveis de interesse da pesquisa estão presentes. Muitas vezes é preciso utilizar aquilo que é chamado na econometria de proxy, né? Uma aproximação. Se usa muito na área da administração. Como a gente não tem todas as variáveis dentro da base, a gente diz, olha, mas essa variável ela é próxima da variável que eu estou interessado, então eu vou usar essa aqui, porque a pesquisa tal já usou. E os testes estatísticos aqui são bem mais complexos do que as outras. Não tem como escapar muito de estatística usando métodos quantitativos. Aquela massa de dados é muito difícil de avaliar sem nenhum tipo de técnica estatística, mas aqui os dados secundários é a que envolve o uso de técnicas geralmente mais complicadas. Próximas aulas. Botar a mão na massa, métodos qualitativos e relatório de pesquisa. E aí nós vamos chegar no final. Não tem muito mais além disso. E ligados. Até a próxima.